Desde 2001 que eu estou na igreja videira do pastor Aloysio. Eu não sou evangélico, sou cristão, não tenho religião. Eu sou evangélico, eu me converti com 9 anos de idade. Eu não sou igreja, eu não sou religioso. Me divirto, estou por trás do algoritmo e quero que as pessoas continuem comentando. Eu mesmo não concordo com o que eu falo. Tem coisas que eu falo que é para atingir um alvo, eu também não concordo. Se for daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma série, pô. Tava bem correndo pro final. Agora, gente, chegou no limite para ele. Nós estamos entrando agora à noite com um pedido de prisão do Pablo Marçal na Justiça Criminal, dele e do dono da clínica. Um pedido de prisão de ambos, além, logicamente, de todas as medidas cabíveis na Justiça Eleitoral. Nós vamos precisar, primeiro, ouvir todas as partes, dentre elas o candidato Pablo Marçal, para verificar de onde veio, qual a origem desse documento, verificar a clínica, se realmente o médico trabalhou ou não naquela clínica, além de verificar também, confrontar a assinatura e demais documentos que sejam pertinentes para robustecer a investigação e aí sim a polícia poder imputar, caso haja algum tipo de crime em desfavor de um ou de outro. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 6 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã. Marçal ainda não foi preso porque o Código Eleitoral proíbe prisões até hoje. Mas amanhã qualquer pessoa já poderá ser presa e a lei manda prender o coach bandido. Segundo o artigo 236 da Lei 4.737, que define regras para a eleição, nenhuma autoridade poderá, desde dias antes da eleição e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Ainda não se sabe se Pablo Marçal continuará ou não na eleição. Se continuar, novos crimes fatalmente serão cometidos. Se não passar ao segundo turno, certamente continuará cometendo crimes até para se vingar de Boulos. Em se tratando do candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, após Marçal ter o terceiro perfil no Instagram bloqueado pelo TRE São Paulo, Marçal continuou insistindo na fraude e afirmando aos seus seguidores que Boulos falsificou exame toxicológico que apresentou no debate da Globo e também continuou negando que apresentou um laudo falso, apesar de a polícia dizer que o laudo é falso. Eis as razões para as quais Marçal precisa ser preso preventivamente até o fim da disputa eleitoral. Passadas as eleições, que responda a seus processos em liberdade. Mas, até lá, além do Código de Processo Penal, o Código Eleitoral determina que ele seja preso, como você verá nesta edição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Veja bem, conforme você viu o delegado de polícia dizendo que precisava primeiro identificar se o laudo era falso, a polícia já identificou. Aqui uma matéria do UOL, entenda como a perícia da polícia confirmou que o dado divulgado por Marçal é falso. Uma perícia realizada ontem pela Polícia Científica de São Paulo confirmou que o laudo divulgado por Marçal é falso e os peritos conseguiram chegar à conclusão utilizando o chamado método grafotécnico para analisar a assinatura atribuída ao médico José Roberto de Souza, que ela é diferente do que apresentou do laudo do Marçal. Muito bem. É falsa a assinatura de médico em laudo divulgado por Marçal contra Boulos, diz a perícia. E o fato é que aqui você tem, veja, a assinatura colocada no laudo falso e aqui a assinatura, perdão, essa é a assinatura correta do médico e essa aqui é a assinatura falsa. Muito bem. A família ainda diz que o médico que assinaria o laudo falso nunca trabalhou na cidade de São Paulo.
Ok. Juiz diz que não pode prender Marçal em limitação da lei eleitoral por causa da lei que eu citei para você na abertura aqui dessa edição. E aqui o juiz eleitoral, que se chama Rodrigo Marzola Colombini, ele explica isso, de modo que impositiva a suspensão liminar dos vídeos impugnados. No entanto, incabível a almejada suspensão liminar, tal. Bom, ele diz aqui, eu já li isso ontem, eu não vou ler tudo para você, mas ele diz aqui simplesmente que não pode prender o Marçal por causa da lei eleitoral e não pode também prender o Marçal sem a perícia. A perícia já foi feita. Muito bem, mas continua valendo o que diz aqui nesse artigo 236 da lei número 4.737, 15 de julho de 1965, que diz: nenhuma autoridade poderá prender ninguém até 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição. Então, na verdade, só vai poder prender o Marçal na quarta-feira, dia 8, 7, 8 e 9, né? Dia 9 de outubro. E então você tem uma possibilidade a partir da próxima quarta-feira de prender o Marçal. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o suposto laudo postado por Marçal contra Boulos. O prontuário associa o candidato do PSOL ao uso de drogas. A Polícia Federal abriu essa investigação para apurar o laudo médico e agora também, além da Polícia Civil, a Polícia Federal vai investigar tudo isso. Mas a situação é um pouco mais complicada, não basta provar que o laudo é falso. O fato é que Marçal continua abrindo contas, não é? No Instagram, foi fechada a terceira, mas seguramente passada a eleição, se não for preso, ele vai abrir mais uma conta. A Justiça, ele abriu a terceira conta e a Justiça logo em seguida, a Justiça Eleitoral, suspendeu a terceira conta aberta por ele e citou burla da decisão. O TRE de São Paulo decidiu suspender por 48 horas o terceiro perfil de Marçal. O ex-coach criou a segunda conta reserva depois da decisão da Justiça Eleitoral, que derrubou outra página do empresário, e aí você tem a íntegra da decisão. A medida se deu a pedido de Guilherme Boulos, e segundo o juiz Rodrigo Capês, o movimento de Marçal de criar uma nova conta, mesmo contra a decisão que tirou do ar seu perfil nesse sábado, tem um caráter de burla. A concitação para migração para outra conta na mesma plataforma, imediatamente após a ordem de disponibilização daquela existente, que de fato era largamente utilizada, configura de modo inequívoco flagrante burla referida à decisão. O que vai acontecer? Vai passar a eleição, olha aqui, ó, ele em poucas horas atingiu 1 milhão de seguidores. Primeira suspensão, teve o principal perfil dele, que tinha mais de 20 milhões de pessoas, suspensa. Teve a segunda suspensão, ele criou uma nova conta na rede social depois de publicar o receituário relacionando o Boulos ao uso de drogas, o laudo falso. Então ontem foram suspensas 2 contas de Marçal, uma no início da manhã e outra no final da tarde. Você veja só então que vai passar a eleição. Se ele for para o segundo turno, ele vai continuar insistindo nessa questão do teste toxicológico do Boulos, que é falso, e dizendo que o Boulos tem, ele já disse, já declarou ontem, mesmo após o laudo ter sido considerado falso pela polícia, ele diz que cabe ao Boulos provar que o laudo não é falso e que o laudo que o Boulos apresentou é verdadeiro, assim, zombando da justiça, basicamente zombando da polícia, zombando na justiça. E ele vai continuar fazendo isso no segundo turno. Então,
não usar a lei para tirá-lo de circulação significa abrir, estender um tapete vermelho para ele continuar delinquindo. Mas vamos em frente. A polícia diz, e os juristas dizem o seguinte: ele pode ser preso após portar o laudo contra Boulos. Os especialistas divergem numa questão contra o flagrante. Alguns juristas dizem, especialistas inclusive em direito eleitoral, dizem que se configura flagrante ele ter sido descoberto pela polícia no mesmo dia em que ele publicou a farsa, ou melhor, no dia seguinte descobrir que o laudo é falso. E outros juristas dizem que não é flagrante, porque se for flagrante, a lei eleitoral permite que seja preso, se não, só na quarta-feira. Então, na verdade, você tem aí uma situação de que é preciso provar também, para prender o Marçal, segundo essa matéria, eu vou colocar aqui para você, o jurista Roberto Podival, que coordena o setor jurídico da campanha de Datena, diz que há um ponto-chave na investigação. Descobrir-se comprovada a falsificação do documento, o Marçal sabia ou não se tratar de uma mentira. E aí é fácil comprovar que ele sabia, porque antes das eleições ele pediu doações de olho num golpe final que ele anunciava antes do primeiro turno. Então vai ser muito fácil de provar que o Marçal sabia que estava publicando um documento falso. E outra prova é o fato de que, mesmo tendo visto que a perícia da polícia identificou que o laudo que ele apresentou é falso, ele continua insistindo que o Boulos é que tem que provar e que não está provado nada ainda. Então ele sabe que o laudo é falso e continua insistindo na culpa do Boulos. O laudo falso divulgado por Marçal chegou a cerca de 100 mil pessoas em aplicativos, mesmo após, só em aplicativos, mesmo após o desmentido. Então, enquanto esse sujeito continuar solto, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E mesmo que ele não vá para o segundo turno, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Muito bem, a falta de provas contra Boulos por uso de drogas levou advogados a deixar a campanha de Marçal, de tão grave que é o caso. Nenhum advogado quer se vincular a uma pessoa que está claramente cometendo crime, que está cometendo o crime de uma forma deliberada. E aí vem o Código Eleitoral, onde você tem um artigo, que é o artigo 323 e o artigo 324, que punem esse tipo de comportamento do Marçal com prisão. Você veja que você tem aqui as comparações das assinaturas. Peritos comparam o laudo postado por Marçal com a assinatura de médico em 8 documentos diferentes para provar a falsidade. E aqui no Código Eleitoral, de lei número 4.737, você tem 2 artigos. Vamos lá. O artigo 323, divulgar na propaganda eleitoral durante o período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias de multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de candidatos. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o crime é cometido por meio da imprensa, rádio, televisão ou por meio da internet ou da rede social ou é transmitido em tempo real. Envolve menosprezo ou discriminação, aí é a questão de etnia, gênero, tudo bem. Mas você veja que pune com prisão, que pode inclusive aumentar 1/3. A pena máxima é 2 anos. Mas essa prisão poderia durar pelo menos o período da campanha para evitar que ele continue delinquindo. No artigo 324 diz que caluniar alguém na propaganda eleitoral visando fins de propaganda
imputando-lhe falsamente fato definido com crime, detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de 10 a 40 dias multa. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida. Se constituído o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença indecorrível. Se o fato é imputado ao presidente da República, tal. Então você vê que tem 2 artigos que mandam prender, basicamente, quem faz exatamente o que o Marçal fez, usando a internet, está tudo configurado, inclusive que ele sabia do que estava acontecendo. E tem mais, após o laudo falso, as menções a Marçal no WhatsApp superam a cadeirada e você veja que as pessoas estão aqui, reproduz o que estão falando, o que está falando o gado do Marçal nos grupos de WhatsApp. A agência Palver, especializada em mensurar tráfego na internet, e ela reproduz aqui a matéria, o que essa gente está conversando. Gente, o Marçal falou que não é falso, que antes de publicar foi verificado. Outro botou a mãozinha, graças a Deus. Tomara, penso que Marçal sabe o que está fazendo, ok. Gente, Marçal falou que não é falso, que antes de publicar foi verificado, porque ele não ia ser ingênuo de postar algo que não fosse verdadeiro. Você vê que a crença dessas pessoas se baseia só na crença de que ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Aqui uma pessoa teve um rasgo de lucidez. Na postagem do Marçal, a pessoa escreveu, e é seguidor do Marçal, deu no UOL que é falso. Já começa a haver dissensão no grupo dele. Se deu no UOL, porque o UOL que é falso, o Pablo é advogado, diz o gado dele. Pois é, diz outro, você acha que ele ia soltar algo falso? O UOL é da Foice de São Paulo. Penso que Marçal sabe o que está fazendo. Veio daqui, esse vagabundo entrou com uma representação, que é o Boulos. Será que vão caçar o Marçal? Covarde, não sei, mas acho improvável. Não, vamos vencer. Não, vai dar tudo certo. Sem pensamentos negativos, só repetir, já vencemos e pronto. Então você vê que ele continua regimentando e influindo, e essa gente vai continuar espalhando mentira por aí, enquanto deixarem que ele faça isso, que ele infrinja a lei e divulgue mentiras e continue afrontando as autoridades. O monitoramento interno da campanha mostra, porém, o Marçal em queda após o laudo falso, mas vão ficar milhões de pessoas ao lado dele. E a atitude dele é tão absurda, minha amiga, meu amigo, que o partido dele desconfia que o Marçal quer cassação da própria candidatura e por isso ele está jogando tão pesado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.